tem a oportunidade nas tuas mãos, tu sabe como fazer, tem que fazer, só isso, tem que fazer. Então, que é mais indulgência, né, do que essa oportunidade que Deus nos dá, né, de poder perdoar, mesmo que nos sentindo feridos, nos sentindo magoados, nos sentindo ameaçados, por que não dizer, mas perdoar sempre, porque nos colocando no lugar do outro, nos vendo na situação, né, em que colocamos a outra pessoa, sempre vamos conseguir achar um caminho para o perdão, um caminho para a indulgência. E que curioso, não é, a humanidade nesse sentido, né? Se há alguém que se propõe a reencarnar e trazer novas informações sobre a pacificação do ser humano, ilegitimamente ele já é perseguido por suas ideias. Todo aquele que trouxe um pouquinho do seu desapego, do seu desprendimento, tentando colocar às massas alguma coisa que a deixe livre das convenções, essa pessoa é perseguida. Então assim aconteceu com Jesus. Antes de Jesus também tivemos mártires, e após Jesus sempre teve aqueles que foram amaldiçoados, incompreendidos a respeito de um novo passo, um novo ciclo que a humanidade precisa de informação. Essas pessoas não se importam de serem culpadas, de serem condenadas, até perecem para que fiquem os seus exemplos. Eles são indulgentes. Até na ciência, tiveram dificuldade de trazer conceitos novos, e os cientistas antigos diziam, isso é impossível. Tiveram essa dificuldade, mas graças a Deus foram perseverantes e conseguiram provar que estavam certos. Aliás, o quão difícil é educar, né? Quando tu tenta colocar alguma coisa que vá regrar as pessoas, mesmo que sem a violência da palavra nem do gesto, não será compreendido. Lá mais tarde, com a maturidade daquela pessoa, em despertar, é que ela vai entender que aquilo foi um recado belíssimo. Essa dificuldade tem até hoje. Quando alguém traz um conceito novo, quando alguém traz um conceito da reencarnação, não existe reencarnação. Então, o que explica essas crianças, esses jovens, bem inteligentes, e crianças bem pequenas tocando instrumentos musicais, por acaso? Com certeza. Porque estudaram, né? Tem muitos exemplos. Dom, não é só dom. Não é só o dom. Claro dentro do arquivo mental já estava aquele processo, e a lembrança, como a pessoa tem um espírito. Era só ligar forte, a chavezinha. Despertou, né? Que nem um clichê. Enxergou o instrumento, falando de música. Mas eu sei tocar isso aí. E acaba tocando. É verdade. Com certeza. Deu um pequeno probleminha na nossa transmissão na live aqui. Deu problema, Paulo? Percebi. Ela desconectou, porque eu acho que encheu demais. Estava 100 e tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu vi que estava. Mas estamos tranquilos. Pode continuar assistindo, a gente já retornou. Com o perdão do trocadilho, é uma live muito viva, né? É uma live viva. Então, aproveitar já para... E aí o pessoal estava... Eu sei que na live ali estava, na outra estavam vários irmãos ali, né? A dona Carmen Lenz, que é a nossa vice-presidente doutrinária aqui da Discípulos, o Alberto Kodama, nosso querido irmão. O seu Kodama. A Sueli Paz, todos esses aí desejaram, sim, a Sueli, o Alberto, desejaram boa noite, assim como a Rosângela Souza, a Maria Cristina Pinho, e a primeira a entrar na live foi a Marisa Haas, na antiga ali, mas ela já está conosco de volta aqui. O Márcio Lopes,
o Francisco Rodrigues, Odinei Oliveira, Maria Santos, a Raquel Barreto. Desejo a todos nós boa noite. Nós também desejamos uma boa noite para ela. Estava o nosso irmão Edson Rodrigues, entre tantos outros, nosso irmão Sandro Harlacher. Sandro Harlacher, que é o nosso irmão também, trabalhador também espírita, trabalhador da União Municipal Espírita. Desejamos a todos uma boa noite, muita paz e muita luz no coração de cada um. Tamara Nunes também estava aqui presente. Isso, Tamara Nunes. Eu só se eu olhar lá embaixo, lá depois a gente vai dar uma olhadinha na live anterior e eu vejo os nomes das pessoas lá. Sigamos com o nosso estudo, então. Vamos ao próximo item. Se antes nós lemos de José, agora vamos ler de João. João, o bispo de Bordeaux. Então, sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, em lhes mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento, Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos homens, e velando-as, assim, aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer, pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos, perdoai as nossas ofensas. Aqueles que nos ofenderam, compreendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o compromisso que ela encerra. Pai Nosso, esta sublime oração que todos, é quase impossível dizer que alguém não conheça, que nos deixou, né, como herança. Ela é tão rica, principalmente no que tange, né, a indulgência, né, no que tange ao perdão, mas a gente tem o hábito, né, de passar as palavras do Pai Nosso e não senti-las e não interná-las, né, não internalizar elas, né, de não colocar elas, nem digo colocar em prática, mas eu digo realmente sentir o que diz cada frase do Pai Nosso, né? Essa aqui, em especial, né? Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Como podemos fazer isso se nós não perdoamos o nosso irmão ali na esquina? Aí que mora o perigo. Eu vou trazer, de repente agora até eu pesquiso rápido aqui na internet, tem um texto que diz assim: não posso dizer Pai Nosso. E eu há muito tempo conheci esse texto e para mim foi a melhor maneira de entender e de sentir o Pai Nosso que eu já vi na vida. É muito lindo, porque cada frase do Pai Nosso, ela nos dá o contraponto, né? Por que tu vai fazer? Por que tu está dizendo isso se tu não faz esse outro aqui? Então, façamos como exercício, né? Pegar o Pai Nosso, ler ele, sentindo cada palavra e ver o que isso nos traz, né, em nossa vida, né? O que nós estamos fazendo dali
que ainda não está certo, que ainda muito podemos melhorar. Oi? Tem muito ensinamento. Muito ensinamento numa pequena oração, né? O regramento, aliás, é uma situação até contraditória, né? Em perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. É uma situação em que nós sempre pedimos a Deus, né? Estamos sempre pedindo a Deus. Mas como é que nós vamos obter alguma coisa lá do alto, se nós não formos lá, aonde temos desavenças, e resolver essa situação para depois impedir? Não tem como. Não tem como nós tivermos uma linha, vamos obter uma linha direta ao Criador, sem que nós resolvamos os nossos problemas anteriores. Se pedimos, devemos ter quitado lá atrás, nessa existência, porque as outras existências ainda não há nem da nossa condição negativa maior, né, de uma bagagem pesada. E outra situação também diz o seguinte aqui, ó: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai. Isso está muito implícito na parábola do filho pródigo. Porque o filho pródigo pôde fazer tudo, pôde se perder, andou, fez tudo o que queria. E quando ele cansou dessa vida desregrada, ele voltou e o pai o esperou com os braços abertos, né? Porque ele foi em busca das sensações primitivas ainda, resolver essa questão. E quando resolveu, o pai esperou de braços abertos com essa misericórdia que diz o texto. Porque Deus espera, nós experimentamos. A experiência nossa, Deus espera que acordemos, que despertemos para uma realidade maior, porque não estamos aqui para somente nos divertir, ter as sensações que achamos que devemos ter prazer, comer bem, ter as melhores coisas que nós pensamos e desejamos ter, como se fosse um galardão, como se fosse uma... Deus está nos proporcionando aqui tudo de melhor. Mas, na verdade, na realidade, é nós que buscamos isso. Deus nos dá as condições de nos sensibilizarmos emocionalmente. E nesse sentido é que devemos olhar para o outro. Se temos na mesa, o outro também tem que ter. Se temos o que vestir, o outro também tem que ter. Se temos a condição de ter cultura maior, essa é a misericórdia. Os outros também têm que ter. Então, o mundo ainda não é feliz e não temos esse prazer nesse sentido, porque a humanidade ainda é egoísta, vaidosa e orgulhosa em distribuir. Então, Deus é misericordioso porque nós colocamos essa palavra. Porque Deus é o Criador, então, em misericórdia haverá sempre. Compreensão e indulgência haverá sempre. É nós que temos que despertar para esse caminho. E seguir. Com a licença dos irmãos e aos ouvintes, né, que se alguém quiser procurar no Google, é só colocar, eu não posso dizer Pai Nosso, vai aparecer várias vezes esse texto lá. Vou ler aqui para a gente, para refletir um pouco sobre isso. Eu não posso dizer Pai Nosso, título. Eu não posso dizer Pai se não demonstro em minha vida diária que sou seu filho leal. Eu não posso dizer nosso se minha religião não dá lugar à solidariedade. Eu não posso dizer que estás nos céus se todos os meus interesses e propósitos se centralizam nas coisas terrenas. Eu não posso dizer santificado seja o vosso nome se eu, que sou seu filho, não sou santo. Eu não posso dizer venha a nós o vosso reino
se não estou disposto a abandonar minha soberania e aceitar o reino divino da justiça. Eu não posso dizer, seja feita a vossa vontade, se esta não se cumpre em minha vida, ou se aceito só em parte. Eu não posso dizer assim na terra como no céu, a menos que eu esteja completamente pronto para entregar-me ao seu serviço agora mesmo. Eu não posso dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se não faço um esforço honesto para obtê-lo, ou se ignoro as necessidades reais do meu próximo. Eu não posso dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se guardo ressentimento contra alguém. Eu não posso dizer, e não nos deixei cair em tentação, se escolho voluntariamente entrar ou permanecer numa situação em que posso ser tentado. Eu não posso dizer, mas livrai-nos do mal, com a arma do coração. Eu não posso dizer, porque teu é o reino, se não rendo ao meu rei a disciplinada obediência de um fiel vassalo. Eu não posso dizer, pelos séculos dos séculos, se não sinto demasiada preocupação pelos temas e assuntos temporais. E não posso dizer amém, a menos que possa dizer honestamente, custe o que custar, esta será minha oração. Até nós colocamos assim, podemos até oferecer a sua oração como Jesus nos disse, nos ensinou, mas da boca para fora, né? Para dizer exatamente isso que está no texto, a criatura teria que sentir exatamente o que é esse texto, para poder vivenciar, senão é essa razão explícita ali. Com certeza. Muito bem, meus irmãos. Eu parei agora com o texto. Será que nós estamos prontos para orar o Pai Nosso? Será que nós estamos prontos para orar o Pai Nosso e realmente sentir? Pois era isso que eu estava comentando, Paulo. Que a oração nos vai a alma. Da boca para fora, sim, te afirmo que nós, da boca para fora nós falamos, meu Deus, meu Pai, Pai Nosso, mas o que o texto ali mecanicamente explica, raramente alguém possa vivenciar isso que está no Pai Nosso de Jesus, a não ser esse desdobramento aí do... Quem é que escreveu? Não tem, alguns conhecidos, aí é uma... eu nunca descobri. Mas eu digo assim, isso que tu falou é uma grande verdade. Eu só comecei a prestar atenção no Pai Nosso depois que eu conheci esse texto. Até então, como, sei lá, eu não vou querer dar uma de adivinho aqui, né? Mas grande maioria das pessoas só esboçava as palavras dessa oração sem sentir nada daquilo e nem ao menos pensar em cada palavra dita nessa oração. Eu acho que depois de vivenciarmos como aprendizes aqui, de repetir essa oração, é que nós vamos entender, né? Que o próprio Jesus, que não teve uma família para se dedicar, mas sim a família humana, ele não teve filhos, os irmãos não aceitaram como sendo uma pessoa justa, então ele sim se dedicou a isso, uma grande família, então ele sabia dessa ligação ao Pai, portanto ensinou essa oração. Nós é que estamos ainda rastejando para entender essa máxima. E vocês podem ver que essa orientação é de 150 anos atrás, parece atual, né? Os autores... Exatamente. Até porque
É uma lei moral, e a lei moral não muda, então... Não muda, a lei moral é para regrar. Para ver, essa colocação do seu Edson é extremamente importante, porque a gente se passou já mais de 150 anos com esse conhecimento e ainda assim não acordamos para a maioria das coisas que aqui a gente fala e lê nesse evangelho. Então, para ver como nós andamos, né, a nossa evolução a passos lentos, né, muito lentos, mas como eu disse antes, o passo sendo dado já é um grande começo. Então, a partir do momento que eu me conscientizar que, mesmo ainda não fazendo certo, mas me conscientizei, não, eu sei que eu estou fazendo errado, eu vou tentar melhorar. Já é o começo da nossa nova vida, vamos dizer assim. Então, é muito lento o nosso processo de evolução, transformação. 150 anos, como disse, mais de 150 anos, como disse o Edson, e ainda estamos engatinhando em aprender o que está escrito aqui. Quantos anos, quantos milênios mais vão precisar para poder entender exatamente como tem que ser feito? Está na hora de aprender. Está na hora. Eu vou citar assim, ó. Eu escutei da minha esposa, Dona Eva, que estava na live, deve estar nos a primeira mulher, Dona Eva. Ela falando que, porque não sabe, ela é evangélica, né? E ela falando que o pastor está ensinando os salmos e explicando palavra por palavra. Isso eu achei muito interessante e muito importante, porque muitas vezes tu lê um salmo ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que essas palavras querem dizer moralmente para nós? Né? E é muito interessante. Então, hoje as religiões, as igrejas, elas estão preocupadas em realmente falar o correto, né? Não criticando, porque Deus livre, eu não estou fazendo críticas, eu estou só fazendo um comentário. Deus nos livre. Eu fui criado dentro da religião católica, o padre reza a missa, aquele tempo eu era sacristão do padre em 1966, faz tempo isso, né? Então... Era uma criança? Sim, eu tinha 6 anos de idade. Uma criança. Aí o que acontece? Era as mesmas palavras que são ditas hoje, né? Então tem aquele momento do sermão que são de 8 a 10 minutos ali no máximo, que ele dá que fala de forma diferente de uma missa para outra. Eu não estou criticando, porque é a fé das pessoas, porque o que vai nos modificar é a fé. É a nossa fé, a nossa perseverança no querer melhorar, no querer estar amanhã melhor que hoje, né? Na esperança que hoje nós já estamos melhor que ontem. Deveremos. Né? Mas acontece que o povo precisa de maior esclarecimento. Nós precisamos de maior esclarecimento. Eu quero deixar aqui boa noite para a senhora Caroline Acosta Fortes. Um beijo à minha filha. Amada filha. Isso. A Isabela, a Laura, o Diogo. Beijinho do vovô. O Anderson Patrício. A Ellen Cristina Souza. O senhor Carlos Catani. Catani. Abraço, Carlos. Nosso querido irmão. Mora de frente para minha sogra ali. Silvia Souza. Novamente entrou aqui o Sandro Harlacher Jardim. O Jorge Teocristo, a Ivana Moreno, a dona Nélida Varzac. Muito boa noite. O Edson disse boa noite, amor. É isso. Né? O Edson emociona cada vez que eu falo o nome da Nélida. A dona Elizabeth Serrano, a Fabiana.
a Gisele, ali do lado de Maester, a Gi, a Maria Raquel Teixeira, a Daniele Pacheco de Souza Varzak, Boa noite. A nora do nosso irmão Edson Varzak. É. Então nós estamos, gente, esse capítulo, ele é tão maravilhoso, e as informações que neles estão contidas são grandiosas. Grandiosas para todos nós. É um capítulo que a gente sempre deveria ler, aprofundar o conhecimento e praticar, né? Que é a indulgência. O nosso irmão ali estava falando a gente se colocar no lugar do outro, né? Por quê? Por ter essa empatia com as pessoas, né? Mas nós estamos, Paulo, na era ainda de tomar o lugar do outro. Mas é aí que eu queria chegar. Só que é tão difícil. O nosso problema para nós, para nós, ele é maior. Parece que é sempre o problema maior, né? Agora, se a gente se colocar no lugar de outro irmão, nós vamos ver que às vezes o nosso problema não é nada. O Nivaldo não disse que nós estamos engateando? Sim, nós estamos engatinhando no conhecimento. Eu acho que ainda nós estamos arrastando. Nas nossas ações. Estamos arrastando. Porque o próprio Jesus diz assim, ó, deixar vir a mim as criancinhas. Então é por isso que nós estamos engateando. A humanidade engatinha em entender essa forma de sermos solidários, completamente solidários. Em chorar, em se emocionar, em ver um prato cheio nosso e o do outro ali não ter um grão de arroz. Ou um pé descalço, ou uma situação mais miserável. Muito bem. E nosso irmão Nivaldo, então. Sigamos a leitura. Eu acho que foi aqui que a gente parou, mas vamos... se não foi, a gente repete. Repetindo não tem problema, nós estamos sempre nos repetindo. Que pedis ao Senhor em lhe solicitando para vós o seu perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, ele não pune, mas tampouco recompensa. Não pode ser a paga do bem que não se fez, e ainda menos do mal que não se fez. Fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vós lhe pedis o favor de suas graças, para nelas não mais cairdes, a força necessária para entrar num novo caminho, caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis ao vosso Pai celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus pregai como ele próprio o fez enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre os seus passos, eles vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e escalai penosamente
mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, 1862. Por isso a dor na subida. Exatamente. O próprio Jesus trabalhou muito para, entre aspas, salvar o Judas Iscariote, né? Até tornar-se um espírito bem evoluído. Para se recuperar o que tinha feito. Né? É que, na verdade, Judas ele estava muito preocupado com a sociedade ali no momento. O jugo do Sinédrio e de Roma sobre o povo inculto, o povo trabalhador. Até hoje é assim, se não me engano. Então, o que acontece? Judas queria uma revolução de Jesus imediata. Vamos tirar esses chupadores de sangue, que são os romanos, e aqueles vendedores de indulgências, que são os clérigos do Sinédrio. Quando Judas se deu conta que essa mensagem era para todas as gerações vindouras, aí ele caiu em si, aí já era tarde. Porque tem na história, existe as recomendações de que ele tinha um tio no Sinédrio, tinha parentes em escalas em Roma, e ele tentou intermediar, denunciando Jesus para depois libertá-lo, sob argumentos dele. E não foi assim. Mas a lei tinha que ser cumprida. Jesus teve que dar o exemplo com aquela dor, para que mais tarde a humanidade despertasse a essas recomendações que nós estamos lendo agora. Que se assim não fosse, isso passaria despercebido. Né? Então, Pedro era bronco nas ideias. Tanto é que ele negou Jesus 3 vezes e outras coisas. Judas queria uma revolução imediata. E o mais sensível de todos era João, o evangelista, que ficou com Jesus todo o tempo até ele expirar. Então, nesse sentido, nós temos vários exemplos na humanidade a respeito dessa compreensão do que é bom para nós agora, como Judas, ou lançar mão do benefício pela dor agora e entender mais tarde que nós fomos beneficiados. Esse foi João e muitos outros daquela época que entenderam que Jesus veio para dar uma orientação vindoura para gerações, porque nós reencarnamos, né? Nós viemos de lá, estamos aqui, vamos para lá e voltamos para cá. Isso parece um vício, né? Mas essa é a verdade. Muito bem. Todas as explicações, quando cita João, ele permaneceu junto a Maria, apoiando-a durante o desenlace da crucificação de Jesus no Calvário. E ele chegou a ser solicitado por Maria que ele fosse, né? E ele disse que não, ele iria permanecer até o fim. Por que isso? A gente pensa, isso é amor, isso é atitude. E é o que às vezes a gente não tem. É amar com atitude. Uma coisa tão simples. Isso. Parece tão simples de falar, né? É. Mas é tão difícil de acontecer. A gente está sempre querendo sacrificar um benfeitor, né? Sempre pregar um benfeitor. É. Sempre aniquilar alguém que está dizendo assim, ó. Mas, meu querido, abre o teu coração que tu vai ver coisas além do que tu não vê. Aí o que acontece? Ele diz assim, esse cara é louco. É louco por quê? Porque não vem com os pensamentos ao nosso favor, não concorda com as nossas atitudes. Entende? Entendo. Lembra do Giovanni Bernardoni? Francisco de Assis. Francisco de Assis. E quem ele era? João Evangelista. E o que ele viu
pai é comerciante. Não, tem muita gente aí desnudo, meu pai vende tecidos, tem uma loja enorme. E foi para a guerra e desistiu, porque não, eu não vim aqui para guerrear, para matar ninguém, eu tenho que proporcionar a vida. E aí se transformou o modelo mais justo depois de Jesus em relação ao entendimento à lei. Tanto é que ele se dava com todos os animais depois. Se movimentava as águas, fazia uma semente brotar. Ele tem cada narrativa da vida dele que é concomitante a Jesus, no sentido de pureza. João Evangelista. Exatamente. Vou ler um textinho do Evangelho por Emmanuel, que fala do texto de João, é claro, né? Já que estamos falando dele. Ele começa ali onde tem uma frase do texto dele, né? Vai e a partir de agora não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. Preserva a ti próprio. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuís forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas a favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, não adianta a gente tomar o remédio, se curar e sair de novo, né, de pé descalço na chuva para ver se não resolve nada. Aliás, Jesus, quando tratava alguém, porque sabia da sua necessidade. Não, da sua seu histórico anterior. Seu histórico. Estava vendo na tela mental lá da pessoa que ele teve vários problemas anteriores. Exato. E curava aquela pessoa e recomendava: vá, mas não peques mais. E não conte nada a ninguém. Isso. Então te modifica. Essa realidade é para muitos de nós. Aliás, nós que militamos pela mesa mediúnica, e eu faço questão até de conversar na mesa mediúnica, olha, são tantos problemas de quem está do outro lado por não entender essa dinâmica da vida e acumular situações terríveis para ficar um bom tempo lá do outro lado, isolado. E só na sinceridade do sentimento a pessoa é resgatada porque pediu, como uma prece que o Nivaldo falou ali com sentimento, que é o Pai Nosso, ou uma prece mais íntima. A pessoa aí sim é resgatada. Senão ela vai ficando. E cansa de ficar
até na sinceridade ela pedir com veemência e alguém do plano espiritual socorrer e levar para o primeiro impacto numa mesa mediúnica. E depois desse choque de realidade, aí sim ser encaminhado para uma recolocação no plano espiritual e a criatura resolver se aplicar a alguma atividade que a renove nesse sentido lá. E um planejamento para depois reencarnar. Essa última frase aqui diz tudo, resume tudo o que diz esse texto, né? O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Ou seja, se eu pequei, fui perdoado, fui lá, pequei de novo, eu estou acumulando cada vez mais. Ou seja, a consequência disso, é que nem disse, ninguém pode prever. Mas será pedido aquele que foi dado, né? Com certeza. Deu a oportunidade, recebeu a oportunidade, pecou de novo, aí é doloroso. Vai ser mais doloroso. É doloroso. Então, vai reencarnando para de provas e expiações. Exatamente. Sem comentários, vocês já falaram tudo. Não, muitos comentários. Dá um abraço para os nossos ouvintes. O William Veinho é lá do Paladino de Jesus. Veinho. Eu venho. Um abraço para ele. Tem o velho e tem o veinho. E a Deusa Silva. O velho não deve estar nos escutando, está de férias. Só se ele mandar alguma coisa agora ali, me calando a boca. A Mara Link. Aí sim. A Mara Link. A Joyce Costa. A Cláudia Conter. A Cris Xavier. O Marcos Rezende. Marque. Aí, Marcos. Tem que aparecer de novo, Marcos. Tem uma cadeira aqui te esperando. São os irmãos que ainda não tinha falado ainda o nome. Sigamos, meu irmão. Sigamos. Vamos nos encaminhando para o fim. O item 18, então. Agora, Dufetré, bispo de Nevers, Bordeaux. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Todos eles se iniciam com praticamente a mesma frase, de forma diferente, mas dizendo a mesma coisa. É como se ele dissesse assim: sejam indulgentes com os outros, vocês não sabem quem são. Exatamente. Vocês não sabem quem são. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, serdes tão clarividentes para com os próximos e cegos em relação a vós mesmos, quando, pois, cessareis de perceber no olho de vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda. Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior em virtude e em mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpável, e Deus castigará no dia da justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos de outrem, por se interessar em fazer valer o que há neles de bom e virtuoso. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção,
existe sempre em algumas de suas dobras mais ocultas o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetré, bispo de Nevers, Bordeaux. Quando ele fala ali a respeito do defeito dos outros, é tão fácil a gente ver o defeito dos outros, né? É porque todos somos defeituosos, então, Sim. Aliás, às vezes a gente escuta assim, ó, fulano, tu me coloca tanto defeito, e às vezes a gente pensa assim, não coloco, só observo os que tem. Eu não coloco. Então nós somos assim, né? Uma vez, eu falei semana passada, a projeção. Né? Projeção. Ela projeta. É isso. O que somos, né? Que na verdade, como é que nós vamos regrar o outro se não temos regras para atender a nós mesmos? É que nem ser completamente policial do outro se somos criminosos. Né? Não há como. Exato. E uma vez eu fui prestar uma entrevista de emprego. Eu nunca me esqueço disso. E a pessoa empregadora, ela perguntou, me fala 5 virtudes tuas. Eu achei as virtudes facilmente. Aí diz ela assim, eu poderia te pedir agora que tu falasse 5 defeitos, não, vamos pedir só 3. Foi uma dificuldade de achar. É que nós ainda temos muito orgulho no nosso coração. Nós sabemos qual é os nossos defeitos. Só que nós não admitimos os nossos defeitos, e se nós não admitirmos os nossos defeitos para um irmão que nos pergunte, nós estamos omitindo a nossa própria verdade. Pois é, eu até diria, né, para essa entrevistadora que te entrevistou, me fala agora um defeito teu. Eu diria, mentiroso, porque eu falei 5 virtudes que eu não tenho. É difícil, né, a gente colocar uma certa situação contra nós, né? A gente está sempre nos colocando como bonzinhos, amados, amáveis. Mas, na verdade, é só aparecer uma rusguinha que nós nos declaramos. A todo momento nós temos a oportunidade, a todo momento mesmo, nós temos a oportunidade do refazimento, nós temos a oportunidade do aprendizado e de corrigir os nossos maiores erros, né? Porque a todo momento aparece uma prova que vai te situar naquele momento. É o contraponto. E se tu não, pelo menos, tentar, né, fazer uma força de dizer, não, isso aqui realmente é uma prova, eu tenho que passar. Eu tenho que, pelo menos, entender que ela é uma prova para mim, mesmo que eu não passe, se eu entender, ela vai servir para alguma coisa para mim. Vai servir como um aprendizado, na próxima vez vou cair de novo nela, não, eu vou pensar antes de cair nela. Então,
Nós temos a oportunidade a cada momento, gente, assim, toda o nosso diário, né? Se a gente tivesse, né, a competência e a dignidade de todo dia fazer como Francisco, né? Francisco de Assis, Giovanni Bernardoni de nascimento. De chegar e dizer assim, o que eu errei hoje, aonde eu posso acertar amanhã. Isso é tão simples. Aliás, essa é uma prerrogativa da reencarnação. Quanto maior e mais grave o crime, vai ter o esquecimento na próxima etapa reencarnatória, porque tu vai ter que refazer. Vai ter que refazer. Só que tu vai passar por aquela situação em que tu infligiu e cada vez crime. Mais dificultosa, cada vez Exato. Mais acarretada de novas dificuldades para a tua prova, para a tua expiação. Então, nós temos a oportunidade a cada momento de pelo menos pensar em nossas atitudes, em nossos erros. Né? O fato de agradecer mais do que pedir já é um começo também. Né? Agradeço, meu Deus, por poder estar aqui hoje. Porque eu não mereço. Se me der muita coisa, eu não mereço. Exatamente. Oh, meu Deus, estou desconfiado, está me vindo coisa que eu não mereço. Eu também agradeço muito. Quero agradecer também ao Pô Brasil, que eu não falei no começo. Pô Brasil. Né? A Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu tenho elas anotadas aqui, só que o papelzinho está voando, segura para mim, Nivaldo. A Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. A Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. A Vivência Espírita de São José dos Campos, de São Paulo. A Vivência Espírita dá meus parabéns ao vivo aqui, que está com um estúdio muito bonito. Meus parabéns ao pessoal vivenciamos aí. A Rádio do Chico, de Bauru, e a Rede Doutrina, do Rio de Janeiro, bem como a nossa Rádio Discípulos aqui também. Lembrando aos irmãos que a partir já desde o começo do ano, nós já estamos colocando no YouTube os nossos vídeos aqui do Estudando o Evangelho, né? Nós estamos colocando, queremos colocar palestras também, mas para isso nós precisamos de algumas autorizações, né? Vocês sabem que tudo hoje precisa de autorizações. Aqui do nosso estudo, como eu sou coordenador aqui, então eu não preciso de autorização de ninguém, mas dos outros palestrantes a gente precisa que eles nos autorizem, e no momento que nos autorizarem nós vamos colocar também palestras no nosso canal da TV Discípulos no YouTube. E aí toda semana, essa semana demorou um pouquinho mais, entrou no domingo, porque eu tive alguns problemas familiares, né? O meu filho fez uma cirurgia, e aí a gente teve que acompanhar, então tudo foi acumulando, e a gente não pôde fazer, mas até o domingo já estava no ar lá no YouTube. E pedimos que as pessoas olhem lá, compartilhem, dê seu like lá no canal Paulo, se inscreva, né? Dentro do contexto aí, até houve, apareceu na rede social aí a importância dessa inserção de todos os apanhados de Jesus e os orientadores maiores de Kardec para cá, e das orientações de que chegaria essa época onde ninguém ficaria sem uma orientação precisa do contexto de Jesus, por essa forma mais ampla da rede social, onde a internet, a grande rede, possa chegar em qualquer canto do planeta. Do plano espiritual para cá, e de nós, através dos microfones de uma web, para onde alguém precisa dessa palavra mais firme em relação à nossa responsabilidade. Exatamente. Como reencarnantes. Segundo até o Divaldo Pereira Franco, ele fez uma colocação esses dias, eu estava olhando um vídeo dele, que Emmanuel já tinha dito, não só Emmanuel, mas também outros espíritos
encarnados e desencarnados, também já tinha colocado, foi Bezerra de Menezes, foi outro, que o que se pode fazer mais pela doutrina espírita é a sua divulgação. E ele lembrou com muita ênfase, né, essa passagem com Emmanuel, né, falando sobre esse fato. E é o que a gente está tentando fazer juntamente com os nossos irmãos das outras web rádios. Tem a Rádio Ismael também, que está junto conosco. Eu só não lembro de onde agora, eu tenho que pegar ali a relação, fazer uma nova relação. Eu sei que é um composto de várias rádios que a gente está trabalhando juntos e procurando levar essa doutrina maravilhosa de Jesus. Então a gente pede que as pessoas se inscrevam lá no canal, ative o sininho lá para receber a notificação, dê o seu like lá e compartilhem os vídeos, né? Porque isso é muito importante. É o sininho. Para nós encerrarmos a noite de hoje, encerrarmos também o capítulo 10, 3 perguntas respondidas por São Luís. Item 19, 20 e 21. Para que semana que vem a gente inicie, né, com o capítulo novo, capítulo 11, que é o maior mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Um baita capítulo também, um baita estudo, que acho que vamos ter bastante coisa para quem não discernir. Para quem não é gaúcho, um baita estudo é a mesma coisa que um bate. Ninguém sendo perfeito, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? A resposta de São Luís, seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir, com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-las a si mesmo, e não a si mesmo, e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. A seguinte pergunta: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo, quando lançado um véu sobre o mal, para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Quando ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? E a terceira e última pergunta:
Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia, do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Assim, encerramos o capítulo 10. Do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer alguns comentários ainda, acho que vai dar tempo, mas eu quero deixar aqui o agradecimento ao Emerson Nascimento, o agradecimento a Elizabeth Serrano, que botou aqui bela explicação. Os irmãos estão de parabéns, aprendi muito nesta maravilhosa noite, obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade. A Luciana Bial, a dona Jalva Jang, o Celso Cabeleira Funcho, nosso sempre querido irmão do educandário espírita Chico Xavier, trabalhador espírita também, a Luciana Souza, a Marisa Haas, que é também aqui da casa, trabalhadora também. Desejo uma boa noite aos irmãos. Boa que noite. Deus abençoe o caminho de vocês nesse belo trabalho na Rádio Discípulos. Muito obrigado, irmã. Eu quero agradecer também a Renata Knakfos, a Mary Zilda Luz Borba, a Manuela Franklin, e também quero deixar um abraço aqui especial para o Alan Silva, ou melhor, o Alan Lima. Ele se tornou papai na semana passada. Os parabéns, que Deus e Jesus abençoe esse novo espírito encarnado aqui entre nós, que essa criança possa lhe trazer felicidades, esclarecimentos, e também, com certeza, vocês irão aprender com ela, né? Tanto o pai quanto a mãe. Ele é muito querido, eu gosto muito dele. Para quem não conhece aqui, o Alan Lima, eu acho que vocês não conhecem. Vocês conhecem o seu Valdir Rosa? Não, mas o Edson conhece o Valdir Rosa. Valdir Rocha? Rosa. Valdir Rosa. Sim, Valdir Rosa é um trabalhador, já está com uma certa idade, tá? Ele não está vindo mais aqui na casa. Por problema da idade, problemas de saúde também. Ele é o avô do Alan, e praticamente ele e a dona Jovita criaram o Alan, né, desde pequenininho. Então eles consideram ele como um filho, né? E como todo avô considera o seu neto, acho que até é muito mais que um filho, né? Porque a gente vê uma extensão da família. Faltam 10 minutos, nós já podemos fazer alguma colocação? Não, o próprio Luiz ali, para nós espíritas não tem nessa escala santo, né? Porque até reproduzimos como São Luís, porque eles se denominavam naquela época, talvez muito ligados à Igreja Católica, para deixar alguma coisa de explícito do seu pensamento em comum pela sobrevivência do espírito e a necessidade do homem sensibilizar diante dos problemas da humanidade.
ele coloca sobre as divergências aqui nessas perguntas, sobre a mentira, a hipocrisia, as condições ainda insalubres e limitações do homem, e entender o seu processo de aprendizado aqui com aquela ainda incompreensão de vencer na vida, de querer todos os prazeres, todas as situações favoráveis, e quando há alguma situação ao contrário, se desespera. Mas é assim que nós buscamos a mais estreita relação com o Criador, é diante do sofrimento, diante daquilo que nos exige em perturbação. Então, essas colocações de Luiz, o santo aqui, está para nós despertarmos essa realidade que não somos seres propriamente bastante arraigados aqui como transeuntes, né, eternos, mas não, estaremos aqui em período curto para nos sensibilizar e garantir o nosso despertar do outro lado lá um pouco mais aliviado das nossas cargas anteriores, porque de encarnação para encarnação, olha, temos muito a despejar no filtro do ralo que é a cada fim de existência os problemas anteriores. Se tivermos um ganho maior, mais leves deixaremos o espírito e o corpo pesado para a terra. Então, nesse sentido é que ele coloca da hipocrisia, das falsas interpretações de tudo aquilo que nos prende aqui como seres buscando uma condição melhor, mas fisicamente, e não é isso. A hipocrisia ainda ela é muito existente. Muitas vezes chega um irmão falando alguma coisa ou contando algo e muitas vezes, que pena, tomara que tu te rale lá no fundo, né? Tá diferente, né? A ação, a negatividade se faz presente porque na realidade as palavras boas só foram ditas da boca para fora. E não adianta nós ficarmos gritando Senhor, Senhor, porque não é por isso que nós entraremos no reino dos céus. É as nossas ações que farão com que não adianta ficar o dia inteiro rezando, não, orando. E ficar ali, porque... Toda hora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque hoje em dia tudo é preconceito. Tudo... Hoje em dia e sempre, né? Não, eu digo assim, as pessoas levam muito pelo lado preconceituoso, então a gente tem que ter muito cuidado, né, com tudo aquilo mesmo que a gente fala, mas ficam fazendo ainda, vamos dizer assim, donativos para espíritos, né? Os espíritos não precisam disso. O espírito de luz não precisa disso. Na verdade, aqueles terra-terra ainda gostam dessas situações. Sim, mas estou falando de espíritos de luz, né? Eu quero deixar um abraço aqui todo especial ao nosso querido amigo Ed Santos. O Ed. Aí, Edilberto. Um grande abraço, meu caro. Também é o Eduardo Alessio Pedro. Eduardo Alessio Pedro. O Pedro Alessio Eduardo. E Patrick da Silva. Muito bem, pessoal. Então, eu conheço um Patrick da Silva, mas não sei se é o mesmo. Tá ali a foto dele ali. Mas é daqui de Guaíba, esse Patrick da Silva. Mas que tem tantos, né? Da Silva, eu vou te contar. Mas vamos também a Eliane Nunes, mais uma que está conosco ali. Então, vamos encerrar o nosso programa de hoje, desejando a todos muita paz e muita luz. Eu quero solicitar ao nosso irmão Nivaldo para proferir a prece de encerramento dos nossos estudos. Tu sabe, né, Nivaldo, a regra, né? Faltou... Na próxima entra na prece. É o castigo gostoso, né? Que um castigo seguro, bem aproveitado. Isso. Amado Deus,
Grande Mestre Jesus, todos os espíritos de luz que nos rodeiam, que são protetores e guias desta casa tão abençoada que é a nossa discípulos de Cristo. Agradecendo, peço que possamos cada vez mais trabalhar em Teu nome, amado Mestre. Levar Tuas palavras, Teus ensinamentos aos mais longínquos rincões e que possamos transmitir o Teu amor nesta tão grandiosa rede. Que todo o amor de Jesus se esparrame pelos lares de todo o nosso planeta, trazendo muita paz, muito amor, saúde para o corpo físico e espiritual. E que com Tua graça possamos seguir sempre em frente no progresso da nossa moralidade, no melhoramento do nosso espírito. Agradecemos, Senhor, por estar aqui, por poder realizar este tão grandioso trabalho. Que assim seja, amado Mestre, bondoso Deus. Que assim seja. Essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. O Ed deixou um abraço aos meus queridos, retribuir para ele também um abraço. Também para o nosso irmão Alberto Kodama, que colocou ali, só posso agradecer muito à ARD pela oportunidade de poder aprender ouvindo as experiências de todos. Até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus. Muito obrigado. Com a graça de Deus. Até a próxima. Seu Kodama. Mas ainda vou responder no texto para ele ali. Então, deixando um abraço a todos os nossos ouvintes, uma boa noite de muito amor e de muita paz, pedindo a Deus e a Jesus que ilumine cada vez mais a todos os nossos irmãos, seus caminhos, que vocês possam atingir os seus objetivos com muita paz, harmonia, e que todos nós possamos cada vez mais nos sentirmos unidos através do estudo do Evangelho. Que possamos buscar a leitura, o crescimento e estarmos sempre ligados por todos os canais que a Rádio Discípulos está buscando desenvolver o trabalho de divulgação da doutrina. Aqui Paulo Sampaio, agradecendo a todos e desejando a todos uma boa noite. Paz e luz no coração de cada um.